Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um 2 Leões à Conversa, especial Eleições no Sporting 2022. Desta vez temos o Ricardo Henriques, candidato a vogal do Conselho Diretivo com o color da digitalização. Bem-vindo ao podcast, Ricardo. Olá, boa tarde, obrigado eu pelo convite. Nada, e olá Eduardo. Olá André, olá Ricardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esta conversa. Obrigado eu pelo convite. E começando aqui, o Ricardo vai ficar com o pelouro da digitalização e eu acho que todos os sportinguistas neste momento gostavam de saber quais são os planos em termos da parte da digitalização para, por exemplo, a app do Sporting, que é praticamente inexistente hoje em dia. Sim, e felizmente que conseguimos colocar na agenda das eleições e na agenda deste debate algo que pode parecer assim numa primeira instância algo que é corriqueiro nas nossas vidas, porque quem é que hoje não tem telemóveis e que não tem aplicações? Portanto, até me parece um não tema, sinceramente, porque hoje qualquer empresa, qualquer atividade sabe que existem as tecnologias que têm que ser usadas em prol dessa mesma atividade, e hoje em dia as apps fazem parte dessa proximidade que se quer ter com os clientes, com sócios, com adeptos, com amigos, etc., redes sociais e por aí fora. E portanto, apesar de para nós ser um não tema de tão básico que é, mas que infelizmente o Sporting atualmente, apesar de ter uma app, atenção que tem, não estou a dizer que não tem, mas não tem uma app como um clube como o Sporting. O que eu quero dizer com isso? É fundamental para nós, e vemos isso na nossa sociedade, como eu estava a dizer, que existe uma proximidade do clube com os sócios. Este é o ponto de partida que nós queremos. E isso materializa-se não só numa app, mas num site, na maneira como nós sabemos que hoje em dia os canais digitais nos permitem chegar mais perto das pessoas. Porque é fundamental para nós que, além de eu conseguir pagar as cotas, mais uma vez estamos só, e aqui mais uma vez parece ridículo, mas estamos só a falar do básico. Quer dizer, no ano de 2022... nós temos de estar aqui a falar de temas que já deveriam estar hoje a ser úteis aos sportinguistas e ao próprio Sporting. Mas, infelizmente, no ano de 2022, e tinha sido uma proposta, como todos sabemos, da atual direção já nas últimas eleições, que não foi cumprida, mais uma das promessas que não foi cumprida, e aqui também mais uma das razões da nossa candidatura é melhorar aquilo que não está bem. E portanto é fundamental para nós essa proximidade com o adepto. E aqui falo, atenção, da app, como disse, como posso falar do site. Mas, ideias principais da app, e respondendo diretamente à questão, obviamente a parte do pagamento de cotas, compras de bilhetes, a possibilidade do Sporting, e isto tem que ser uma proximidade para o sócio, mas também tem que ser benéfico para o clube em termos de negócio. Por exemplo, o adepto e o sócio poder, através da app, adquirir merchandising, não ter que estar dependente do site da Loja Verde ou de deslocar fisicamente para a Loja Verde, poder, através da app, adquirir merchandising. Bom, e vocês dizem-me assim, ok, mas ele vai pela app, vai pelo site, mas aqui a questão do ecossistema digital, que é muito mais abrangente do que uma app, o que nós queremos é que o sócio tenha uma app em que consiga ter tudo agregado na app, toda a vida do Sporting na app. E eu disse, a venda de merchandising em que ele pode até, pelo facto de ter pago as cotas através da app, por exemplo, ser geradora de pontos que depois pode trocar por merchandising, como já se faz há anos. Ou seja, mais uma vez, isto é tudo básico, não há nada, não se está a inventar a roda. Como por exemplo a Mel ou a TMN fez e costuma fazer com os pontos com telemóveis e pacotes, etc. O facto de nós, uma coisa simples, mas que não está feita e que nós nos propomos a fazer e que não é caro, como disse Frederico Varandas recentemente, é, por exemplo, push notifications com o 11 inicial do clube, do Sporting nos jogos, dizer ao sócio quantos minutos faltam para começar um jogo do Sporting. E quem diz um jogo do Sporting, obviamente para nós, não é só futebol, de qualquer modalidade que o Sporting tenha, feminino ou masculino. E portanto, termos essa interação com o sócio, e o sócio saber que ter a app do Sporting, uma verdadeira app do Sporting, é não só ter a facilidade de utilizar serviços que o Sporting tem e que tem que disponibilizar aos seus sócios e adeptos, mas também o adepto e o sócio saber que
o próprio clube vai informar das principais atualidades do Sporting. E quem diz o 11 inicial, que acredito, eu pelo menos uso, e os meus amigos e a maior parte das pessoas que eu conheço, aplicações de resultados de jogos que uma hora antes do jogo me dão a notificação através de push notification do 11 inicial. Para mim não me cabe se eu estar a saber isto por uma entidade, porque esta informação foi o Sporting que a disponibilizou. E para chegar até aquela entidade teve que passar por um sem número de entidades, até o sócio do Sporting que quer receber aquela informação através em quinta ou sexta mão, quando o próprio Sporting tem aquela informação em primeira mão, e devia ser o Sporting através da app, dos seus canais digitais, a dar essa informação ao sócio. Certo? E diz, por exemplo, vídeos de resumos de jogos no final, dos golos, estatística, etc. Existe aqui um sem número e um manancial de oportunidades, que é isso que nós, lista C, nos propomos a fazer, que infelizmente no ano de 2022 não estão. O mais indicado era dizer que ainda não estão exploradas, mas aqui o grave para nós é que nem é questão de não estarem exploradas, nem sequer estão feitas. Para nós é importantíssimo. Certo. Certo. E outra questão, Ricardo, é que nós passámos recentemente por esta questão da pandemia, em que foi um desafio muito grande para as empresas para a utilização dos canais digitais com grande amplitude. E a pergunta que lhe fazia era a seguinte: não estava na hora de, por exemplo, nós disponibilizarmos canais digitais para participação nas AGs através dos núcleos, para a votação ser feita nos núcleos, e outro tipo de coisas? Referiu aí do aviso dos 10 minutos do jogo, mas nós, se formos levar isso um bocadinho mais longe, quase que conseguíamos, se calhar, fazer uma parceria com uma dessas casas de apostas para nos pagar praticamente grande parte da app, se depois lá puséssemos uma consulta na API deles a dizer as odds que o Sporting tem naqueles jogos, não é? Porque o Sporting tem muitas modalidades, não é? Portanto, isso tornaria, se calhar, até a situação mais fácil. Está pensado esta questão dos canais digitais ao serviço da AGs, ao serviço de votações, etc.? Obviamente, atenção, nós quando na lista C falamos, e aquilo que nos propomos fazer em termos de ecossistema digital, está tudo por fazer. Ou seja, os canais digitais têm um manancial de informação e de oportunidade que o Sporting não explora. Não explora nem um décimo das oportunidades que poderíamos, que um clube como o Sporting poderia gerar. E, portanto, na prática está tudo por fazer. Aquilo que nós temos hoje, para mim, que trabalho na área, nem sequer se pode considerar uma app, ou seja, não tem expressão, não tem utilidade, porque a app, quem diz uma app, quem diz uma ferramenta de canal digital, a primeira função tem que ser útil, tem que fazer sentido existir, porque senão nós temos 20 mil não, mas temos 50 aplicações nos telefones e sabemos que cada vez mais só guardamos e só utilizamos aquelas que nos fazem falta, aquelas que nos são úteis, e portanto aquelas que não são, nós até podemos instalar, mas automaticamente desinstalamos do nosso telemóvel. E portanto nós, aquilo existe, ou seja, está tudo por fazer, existe um manancial de coisas por fazer, e aquilo que é a nossa proposta primeiro é começar do zero, ou seja, fazer de raiz, dotar o Sporting preparado para este tal ecossistema digital, daquilo que fizemos das push notifications de informação, porque a informação já é o clube que tem, e portanto a informação está lá dentro, não é? É praticamente condensá-la e utilizá-la nos vários canais. E depois também o que o Eduardo falou em termos de votações, etc., é também uma proposta nossa, que não faz para nós, no nosso entendimento, sentido nenhum, embora nestas últimas eleições, como sabemos que até aqui só se poderia votar, só se votava presencialmente, nas eleições para a presidência só se votava presencialmente, e nestas aqui já se abriu, vamos ver de que forma e como é que vai correr, mas já se abriu para voto por correspondência, e para nós é aquilo que mais uma vez, mais do que ter propostas, e já os vou dizer quais são, mas para nós tem que ter uma lógica por trás, e a lógica é um sportinguista em Viana do Castelo, por exemplo, não tem que se deslocar ao Alvalade para votar. Este é o nosso princípio, e portanto daqui partimos deste princípio. Ok, então como é que eu consigo pôr tecnologia, como é que eu consigo pôr aquilo que é o Sporting para respondermos a esta necessidade de um adepto que está em Viana do Castelo e que não tem que fazer não sei quantos quilómetros de ir e vir no mesmo dia para vir votar.
E aí entra não só possivelmente os canais digitais, mas também os núcleos, porque para nós, e é outra proposta que está no nosso programa, já agora a quem nos ouve, lance aqui o repto para ver o programa. Sou suspeito naquilo que vou dizer, mas vamos dizer na lista C, mas é o programa mais completo e mais vasto alguma vez sufragado a umas eleições do Sporting. São 200 páginas de conteúdo. Okay? Não são 200 páginas repetidas, as primeiras 100 com as outras 100, como vimos nestas eleições, noutros programas eleitorais. São páginas com conteúdo com propostas sérias e fazíveis, não é nada heterogéneo. Mas isto para responder que os núcleos para nós, e daquilo que nós chamamos, é um dos pilares, são um dos nossos pontas de lança, porque e nós temos percorrido os núcleos nestas últimas semanas, e é de facto o ponto de contacto que as pessoas têm mais próximas com o Sporting, e portanto são os núcleos que têm que ter um papel diferenciador. Não basta ser só o núcleo para ir ver a bola. Portanto, jogo ao Sporting, vou ali ao café do núcleo para ver a bola, estou ali 1h30 e vou-me embora e volto daqui a 5 ou 6 dias quando o Sporting jogar novamente. Não é esse o objetivo dos núcleos. Os núcleos, que também é esse o objetivo, obviamente, mas o objetivo dos núcleos é aproximar o Sporting do sócio. Portanto, os núcleos têm um papel fundamental, por exemplo, para que o Sporting consiga aumentar o seu número de associados. O núcleo tem que ter essa capacidade, e temos nós, Sporting, que dotar os núcleos para chamar para o Sporting, para termos cada vez mais sócios, para, por exemplo, uma das nossas propostas, um corner de merchandising nos núcleos, em que os sócios possam ter, mais uma vez, eu posso encomendar pelo site, posso encomendar pela app, mas mais imediato do que eu estar no núcleo, poder comprar a camisola do Sporting, um boné, um cascola, etc., que está ali à mão, não existe nada mais imediato que isto. Portanto, os núcleos são muito importantes, não só nesta proximidade, como também, por exemplo, do exemplo que me acabou de dizer, dos sócios poderem votar nos núcleos, por exemplo, até começando, porque isto nós também sabemos, tal como a tecnologia, não se pode fazer tudo num dia, e portanto as pessoas também não estão preparadas para que de um dia para o outro exista tudo, e portanto o Sporting também tem que estar preparado para isso. Mas, por exemplo, um primeiro passo era, numas próximas eleições, e isso é também o que está nas nossas propostas e que nos comprometemos, é, por exemplo, em 2026 capitais de distrito dos núcleos possam receber os sócios, e que os sócios possam votar nos núcleos. E dirão-me assim, mas porquê não em todos os núcleos? Porque se calhar há núcleos que não têm capacidade até logística e de pessoas para estar a agregar e estar com um guia de votações, etc. Por isso, mais uma vez, começamos pelo básico. Porquê não os núcleos com capacidade e de capitais de distrito acolherem essas mesmas votações? Portanto, no Sporting, infelizmente, nesse tipo ou seja, o Sporting tem muita necessidade, não só a nível digital, também como nos núcleos. Relembro que uma das últimas, e até se não me engano foi no tempo de Bruno Carvalho, em que os núcleos nem sequer tinham todos a mesma imagem. Portanto, tinha uma imagem que queria, o símbolo do leão, outros punham o logo do Sporting, outros não punham, outros punham, e portanto não havia aqui, e portanto foi feita uma uniformização, mas obviamente não chega, ou seja, e desculpem falar aqui, mas do rival, que não se pode dizer o nome, do outro lado da segunda circular, veja-se, por exemplo, o que está feito nos núcleos. Todos os núcleos têm a mesma imagem. Vou dar mais um exemplo. Faz algum sentido, e isto também está na nossa proposta, que o Sporting e que o núcleo, por exemplo, tenha que ir escolher, por exemplo, a marca de cerveja e contratar a marca de cerveja dentro do núcleo. O Sporting tem um patrocinador oficial de uma marca de cerveja e, portanto, para nós faz todo o sentido que o Sporting chegue, no caso, a essa marca de cerveja, é o nosso patrocinador, e dizer assim, tenho 120, 130, 150 casas pelo país fora, em que existe a possibilidade de colocarmos lá a vossa marca de cerveja. Ou as condições que os núcleos vão obter, sendo o Sporting essa central de compras, é muito diferente do que ser cada núcleo, que se calhar, vamos pôr aqui, vende 2 litros de cerveja por dia, tem muito menos capacidade de negociar a marca e conseguir ter melhores preços. E quem diz para nós, etc. Mas isso é um cenário de compras centralizadas que até é um bocadinho chocante, que ainda não exista, não é? Mais uma vez, e desculpa, Eduardo. Sim, perfeitamente. Campo está tudo por fazer. E que nós nos propomos com ideias concretas e que nos comprometemos a fazer, e é isso que nós achamos que, e por isso, uma das razões também de nós nos candidatarmos, que é, nós sabemos que esta é a pior altura para haver eleições, ou melhor,
haver listas concorrentes à atual direção do Sporting. Porquê? Porque nós sabemos que a bola está a entrar e, portanto, sabemos que a maior parte das pessoas, infelizmente, liga ao futebol sénior masculino. Mas nós, aquilo que nós sempre dissemos é: nós não queremos mudar o que está bem. Nós queremos mudar é tudo aquilo que está por fazer e tudo aquilo que está mal feito. E este que temos estado a falar é para nós de umas atividades do Sporting que infelizmente foi prometido e não foi cumprido, mais uma, e que está tudo por fazer neste campo. Sim, eu vou-lhe ser muito sincero, eu pessoalmente até fico um bocadinho chocado como é que não existe, pelo menos, uma plataforma de acesso a conteúdos do Sporting quando nós temos uma história tão vasta e uma quantidade de modalidades tão grande. Porque toda a gente gostava de ver os jogos históricos do Sporting com os amigos, fazer um encontro social com amigos para ver a final da Taça das Taças, ou o 7-1, ou os finais das Ligas dos Campeões, seja do hóquei, seja do futsal, e não haver essa possibilidade que poderia ser uma fonte de rendimento para o próprio Sporting. Não sei, hoje em dia parece completamente deslocado da realidade. Não é? Quer dizer, temos aqui um produto que o Sporting foi criando ao longo dos anos, um conteúdo, e agora que poderíamos capitalizar sobre ele e podíamos dizer aos sócios uma coisa, e isto até já foi falado com alguns dos colegas da lista: olha, por €1 a mais tem acesso aos conteúdos de vídeo do Sporting. Claro que sim. Aliás, até uma ideia, não. Desculpa interromper, Eduardo, mas sim, até um tempo, e que já se percebeu que as pessoas, e existem nos Estados Unidos, com a NBA, com o futebol americano, etc., e não só, que as pessoas gostam de ver os bastidores, gostam de ver aquilo que se passa lá dentro, e portanto até o Sporting tem essa e veja-se, por exemplo, aquilo que está a ser feito agora na área da comunicação do Sporting, com os vídeos do backstage, etc., e a notoriedade e os views que tiveram. E atenção, são vídeos em que basicamente mostram os jogadores a treinar. Mas podemos fazer muito, e isto está excelente, atenção, mas podemos fazer muito mais do que isto. Podemos mostrar balneários, podemos ter conversas com jogadores exclusivas. Vejam esta ideia, por exemplo, o Sporting ter essa tal app que nós estamos a falar, uma app que seja útil, e que uma vez por semana haja uma entrevista exclusiva na app a um jogador do Sporting, de uma modalidade, uma jogadora de futebol feminino, seja o que for, ou seja, mostrar os balneários, mostrar a viagem do autocarro de 5 minutos, 10, alguém a conversar, ou seja, conteúdos que sejam de facto exclusivos, sejam de facto para sócios do Sporting, que utilizem a app. E com isto nós, quanto mais downloads a app tiver, quanto mais utilizada a app for, que seria de certeza, mais também o Sporting consegue alugar este espaço, consegue vender esse espaço, consegue ter uma notoriedade maior e também retorno para o clube. E, portanto, e atenção, e eu quero deixar isto, e desculpem-me estar a repetir, mas eu quero deixar isto muito claro, que é: nós não estamos a inventar a roda, nós não estamos a propor nada que as pessoas digam então esta demagogia, este do vou... Não, isto é tudo, eu estou a falar daquilo que é o básico ainda, que o Sporting não tem ainda sequer o básico, que são coisas que são fáceis de implementar, que são relativamente rápidas de implementar, e que o Sporting não tem, nem vai ter, nem vai continuar a ter, porque já foi prometido há 2 anos e pouco, voltou a ser prometido apenas uma app, nem sequer é um ecossistema digital, porque convenhamos, o Sporting não vai mudar por ter uma app, ou seja, não é por fazer o rebrand daquela app que temos atualmente e ter uma nova app que as coisas vão ficar todas maravilhosas. Até isso é demagogia do atual presidente do Sporting, ou seja, o que o Sporting precisa de facto é de um ecossistema digital que funcione em prol do sócio e em prol do clube. E nós temos essa proposta no programa eleitoral e, mais uma vez, é tudo fazível, não é nada de demagogia. No fundo, o que estamos aqui a falar é de uma estratégia, até no fundo, não é? Mais do que com esse ecossistema, é uma estratégia de aproximação do clube aos sócios, para os próprios sócios e simpatizantes poderem acompanhar o clube dia a dia. É basicamente pensar no sócio e não tratar o sócio como aquilo que tem sido havido tratado nestes últimos 10 anos. Porque, como já disse com Rocha, tem sócios não há clube. Mas a conclusão que me leva
a tirar daquilo que nós estamos aqui a falar é que se calhar não existe essa app que promove essa proximidade e esse envolvimento, porque o clube neste momento é um clube extraordinariamente fechado à volta da sua própria direção e dos apoiantes da mesma. Sim, obviamente, e porque a atual direção, o que interessa, e nós vemos isso, mais uma vez, o que eu estou a dizer são factos, nem sequer é campanha, são factos. O Sporting, para esta direção, é futebol sénior masculino. E atenção, que eu não diga que não é importante e que não seja a imagem do Sporting e que todos queiramos, obviamente, ganhar no futebol. Ninguém está a dizer isso, nem sequer estou a pôr isso em causa. Mas o Sporting não é só futebol. O Sporting é futebol, mas não é só futebol. Ou seja, enquanto que existe uma estrutura a ganhar, como eu disse, a bola está a entrar, fomos campeões o ano passado, podemos depois ir lá, que foi o 5º ou 6º e portanto dizer que isto foi um projeto, etc. E aliás o Nuno Sousa já disse em várias entrevistas que o Varanda está claramente às cavalitas do Ruben Amorim, mas aquilo que nós vemos é que fora futebol o clube está ao abandono. Veja-se as modalidades, veja-se a tal parte dos canais digitais que não existe no Sporting, veja-se o futebol feminino, veja-se a maneira como os sócios são tratados e como, ou seja, tudo está por fazer mais uma vez e portanto é isso. Concordo claramente, Eduardo, na perspectiva em que é uma direção fechada naquilo que sabe que lhe poderá dar notoriedade ou votos, não sei, mas a nossa preocupação, e como lhe disse, não é a altura mais fácil para alguém, para uma lista concorrer contra a atual direção, porque a bola está a entrar, mas é aquilo que nós queremos, é mudar mentalidades e mostrar que o que está bem mantém-se. O problema é que está muito por fazer e há muita coisa que está lá, que é isso que nós propomos. Certo. Já agora faço-lhe aqui uma pergunta um bocadinho mais difícil. Tanto eu como o André também somos empresários na área tecnológica, para que fique claro. E uma das coisas que nós temos notado é que nos orçamentos do Sporting há sempre umas rúbricas dedicadas a software com valores bastante altos, que inclusive nós tentámos obter esclarecimentos por parte da direção e os esclarecimentos foram, não é disso que estamos a falar, no fundo. Não o preocupa ver que continuamente se faz investimentos em software que ninguém sabe que software é, no entanto, para fora nós não vemos uma melhoria digital do Sporting. Tem sido a panagem, infelizmente, desta direção, e aliás o Nuno Sousa disse isso no debate na Sporting TV, que um dos nossos pilares é tudo aquilo que nós não temos visto nesta atual direção. E esse é um dos pontos, ou seja, quando questionado em várias Assembleias Gerais, relembrar que nós, lista, não aparecemos ontem, e portanto isto é um trabalho que já tem cerca de 2 anos e meio. Portanto, não estamos aqui de paraquedas, sabemos ao que vimos e sabemos as propostas, por isso é que também nos permite ter o tal programa com 200 páginas bem sustentado, e por isso, para dizer que as várias questões que fomos colocando ao longo das últimas Assembleias Gerais, a resposta que nos dizem é isto não é assunto para aqui, é assunto para a Assembleia Geral da SAD. A verdade é que chegamos à Assembleia Geral da SAD e poucas explicações. Peço desculpa estar a interromper, mas depois chegam à Assembleia Geral da SAD e tem o presidente a comer pistachios, não é? Exatamente. Aquela postura que tivemos, que se calhar não fui só eu a ver, e que vimos no debate de completo desinteresse em estar ali e de seca sempre minha partida. Ricardo, eu estava numa AG em que um sócio está a discursar e teve que chamar a atenção ao presidente para se endireitar na cadeira e tomar atenção. Por isso não me espanta, não é? Estava lá também. E portanto, é porque dá muito trabalho falar com os sócios, dá muito trabalho ouvir os sócios e dá muito trabalho a perceber quais é que são as necessidades dos sócios. Não dá trabalho nenhum. É a nossa obrigação enquanto direção, e é isto que nós queremos, nós temos as nossas propostas, mas também estamos cientes que as pessoas, depois de sermos eleitos, nos virem com recomendações, com propostas, com soluções, e nós temos que ouvir as pessoas, porque é para elas que nós estamos a trabalhar, é para o Sporting que nós estamos a trabalhar. Mas isto para dizer que, infelizmente, nós não conhecemos a realidade do clube interna, porque lá está, não é transparente, não existe informação sobre o clube, aquilo que se passa. Agora, gasta-se tanto dinheiro, e como o Eduardo disse, em software e etc.,
mas a verdade é que eu não vejo nada cá fora. Ou seja, até se poderia dizer assim, foi gasto muito dinheiro ultimamente em software, hardware, contratação de especialistas, etc. E eu até interrompi o Eduardo e dizia assim, mas Eduardo, espera lá, mas temos uma app brutal cá fora, temos um site que é uma maravilha, temos uma central de compras que, meu Deus, que última Coca-Cola do deserto. E eu até dizia, muitas vezes não é dinheiro gasto, é investimento. E nós ou seja, se houver um investimento com pés e cabeça que, mais uma vez, traga proximidade e seja útil aos shows, faz todo o sentido. Agora, o que o Eduardo me está a dizer é que, pelos vistos, está a ser gasto dinheiro e ninguém vê nada. E isso a mim é que me preocupa, aliado ainda à parte da falta de transparência e falta de informação que os sócios têm. E eu deixo a pergunta tal e qual como o Eduardo. Esse dinheiro está aí para quem? Para onde e porquê? Não sei. Eu ainda lhe lanço uma questão ainda mais confusa, que é, sendo que temos no atual Conselho Diretivo algumas pessoas ligadas a consultoras tecnológicas, como é que o Sporting tecnologicamente está tão pobre? É isso. Não. Infelizmente não consigo, quer dizer, eu consigo ter uma resposta. Consigo ter porque não é uma das preocupações desta direção, ou seja, enquanto, e vou ter que usar outra vez a mesma expressão, enquanto a bola entrar, todos os outros problemas são esquecidos, porque não interessa, porque não precisam de satisfazer os sócios, se é que me entendem, ou seja, não precisam de trabalhar para os sócios porque a bola está a entrar, e portanto tudo o resto é esquecido no clube, mas a verdade é que infelizmente aquilo que nós temos visto ao longo dos anos é que enquanto a bola está a entrar, todos os relatórios e contas são aprovados, todos os investimentos são aprovados. Felizmente, e aquilo que temos visto nos últimos tempos, os sócios, na minha opinião, e aqui só me vinculo a mim, felizmente têm percebido que existe uma falta de projeto no clube, e tanto que indica que nas últimas assembleias as contas foram até rejeitadas por 2 vezes, porque isto pode valer tudo. Não é pelo facto da bola estar a entrar que se permite tudo e que se permite que o Sporting esteja neste completo marasmo e neste completo abandono, e o que me toca na parte digital, que é muito mau. Eu vou-lhe ser muito sincero, e vou falar por mim aqui, que é em relação a esse tema das contas. Eu pessoalmente votei para a rejeição das contas porque achei que os relatórios estavam extraordinariamente mal elaborados e quase todo o dinheiro vir em rubricas chamadas outros é uma coisa que para mim não faz sentido, não é? Claro. E ainda fomos enxovalhados pela direção a dizer que não sabíamos era ler relatórios e contas e coisas do género. Entre outras coisas, porque os votos da Assembleia Geral de pessoas que vão a uma terceira tentativa valem mais do que aquelas que foram às outras duas, portanto foi até passar, e portanto é isto, ou seja, é tudo isto que nós estamos contra, e não estamos contra só por sermos contra. Aliás, nós nem estamos contra ninguém, nós só queremos é que o Sporting seja democrático, transparente e que consiga aproveitar aquilo que... E portanto é basicamente as pessoas no dia 5 perceberem isto. Eu quero continuar com aquilo que eu tenho em termos, e esquecemos aqui o futebol, porque vou-me repetir, nós não queremos mudar nada daquilo que esteja bem, obviamente, mas é dizer assim, eu quero continuar com esta completa ausência de ligação entre Sporting e adeptos e sócios, quero ser mais inclusivo, quero ter outro tipo de abordagem a diversos assuntos, seja modalidades, seja no ecossistema digital, um clube mais sócios adeptos, ou quero continuar com aquilo que tenho. Acho que é esta só a resposta que as pessoas no dia 5 têm que dar, e espero e acredito que seja essa a resposta que será dada. E agora aqui uma questão um pouco diferente, que é o seguinte: existe uma app da Sporting TV atualmente que está a ser gerida pelo que nós sabemos. No entanto, ela não está disponível em Portugal. Não acha que era importantíssimo esta app estar disponível em Portugal para os clientes poderem aceder, e os sócios, e se fosse o que fosse, à Sporting TV estivessem onde estivessem? Eduardo, deixe-me ir um bocadinho mais longe. Não só é, mas já que falou na Sporting TV, que a própria Sporting TV, como foi durante anos, e foi isso que foi a sua gênese quando da sua fundação, se é que posso dizer, é que seja gerida por jornalistas e que sejam geridas por pessoas que sejam, obviamente, do Sporting, que sejam profissionais, mas que executem o seu papel de jornalista, não é? Portanto, eu quando ligo
uma SIC Notícias, uma CNN, etc., não espero ver notícias tendenciosas, não espero ver aquilo que eles querem que eu veja, espero que estejam, de facto, que deem notícias daquilo que aconteceu e eu depois farei as minhas conclusões. E a Sporting TV, o propósito é esse, eu conseguir ver o resultado dos jogos, ouvir opiniões, saber o que é que se passa no clube, ter acesso a informação que os outros canais generalistas não vão dar porque são assuntos muito específicos do Sporting. E era isso que eu queria uma Sporting TV. Aqui o problema é que hoje em dia não podemos ter alguém do Conselho Diretivo, e isto também é uma das nossas propostas, a gerir a Sporting TV, porque eu não quero estar aqui a dizer que é propositadamente tendencioso, mas alegadamente hoje em dia a Sporting TV serve apenas por propaganda. E portanto, respondendo agora à sua questão, portanto não me admira nada e não me espanta nada que a maior parte dos sócios não tenha acesso àquilo que existe no Sporting e portanto que exista para uns e não exista para outros, ou seja, não lhe consigo responder porque é que essa app não está disponível em Portugal, como não lhe consigo responder porque é que a Sporting TV hoje é mais um canal de propaganda da direção e os que comentam lá são apenas e só para dizer bem da direção, etc. Não consigo responder a isso, como não consigo responder a um sem número de coisas que esta direção tem feito, porque não existe aquele pilar que para nós é fundamental: transparência. Ou seja, para uma Sporting TV tem que ser para informar o sócio, independentemente se me agrada ou se não me agrada. Portanto, não é porque os júniores estão em penúltimo em que eu não posso ter alguém na Sporting TV dizer acho que isto está mal, o projeto não sei, etc, os resultados são maus, os júniores estão em último. Eu preciso é que o sócio saiba que os júniores estão em último. Eu preciso que os sócios saibam que os juvenis estão em primeiro, que dê resumos dos jogos e depois as pessoas retirem as suas ilações. Eu não preciso de ser um canal tendencioso, que infelizmente é agora, e mais. No périplo que nós temos feito por todos os núcleos, aquilo que nós mais ouvimos é que as pessoas pura e simplesmente deixaram de ver a Sporting TV. Sim, mas isso também terá muito a ver com o facto da programação ser má, não é? Claro que sim, lá está. Porque a Sporting TV para nós tem que ser um canal com conteúdos jornalísticos, com informação, com jogos, com modalidades, com fóruns. Até vou-lhe dar um exemplo. Mais das últimas eleições desta atual direção e que não foi vida. Supostamente tinha sido prometido na Sporting TV uma conversa com o presidente uma vez por mês com vários sócios do Sporting. Vocês viram? Não. Nem você, nem eu, nem ninguém. E cada vez que eu vi o presidente do Sporting na Sporting TV, muitas vezes a sensação que dava era que estava tudo muito bem scripted, não é? Muito bem alinhado. E isso já há de ter sido há muito tempo, porque as últimas vezes que vi o presidente do Sporting a falar, nunca foi na Sporting TV. Sim. Ou é na SIC. Então eu deixo-vos esta pergunta, e é para quem nos está a ouvir: a Sporting TV serve para quê, afinal? Verdade. É a pergunta que eu deixo. Até é interessante o Ricardo dizer isso, que eu até lhe ia perguntar se não sente que a Sporting TV neste momento foi um bocadinho ultrapassada pelo canal de YouTube do Sporting, onde está, por exemplo, o ADN e o Backstage. Exatamente, e lá está, e por isso é que eu até ao início comecei por dizer aquilo que nós achamos e que eu concordo que está bem feito em termos de comunicação e que houve uma melhoria significativa nos últimos tempos foi criação de conteúdos que foi aquilo que temos. São conteúdos diferenciadores, são conteúdos que mostram aquilo que é o Sporting por dentro e que a maioria das pessoas nunca teve acesso nem nunca viu. E portanto, parece uma fórmula mágica, parece simples, mas a verdade é que resulta. E portanto, tudo o que seja o Backstage, tudo o que seja o ADN de Leão, faz sentido. E portanto, mais uma vez se prova com o número de visualizações, eu acho que não há ninguém que possa dizer mal tanto do Backstage como do ADN de Leão. São atividades que estão bem feitas, ou seja, faz sentido, aproxima o adepto do clube, mas não chega. O que eu quero dizer é, isso está muito bem elaborado, está bem feito, os sportinguistas gostam, aproximam, é para manter, é para fazer igual, para continuar a dinamizar, mas temos que fazer mais. Temos a tal Sporting TV que estamos a dizer que tem que ter o tipo de conteúdos, tem que ir o presidente à televisão e falar com os sócios, haver um fórum de sportinguistas, debatermos as modalidades. Porque a Sporting TV pode dar mais jogos na televisão, ter outro tipo de comentadores, ou seja, temos um manancial de coisas que podemos fazer e que temos ao nosso. Por isso é que eu digo que as nossas propostas não é nada. Ou seja, é tudo fazível. Eu não estou a dizer. O Sporting tem informação, só tem que trabalhar e difundir. Independente se agrada à direção ou não agrada à direção. É o que é.
Sem dúvida, Ricardo, e temos que ver uma coisa, se calhar a quase todas as horas está a haver um jogo de uma modalidade, de um escalão do Sporting, não é? E mais tarde ou mais cedo vai ter que haver a capacidade de fazer, através do digital, lá está, fazer esses jogos chegarem à família dessas crianças, aos sócios, aos adeptos, aos simpatizantes da modalidade, não é? Claro que sim. Claro. Isso é importantíssimo, porque não só cria uma cultura de seguir essas modalidades, que algumas se calhar até têm grandes dificuldades em termos de público, como também faz uma aproximação aos sócios para o universo Sporting que hoje não existe. Deixe-me dar-lhe apenas um exemplo, mais uma vez, de algo básico e que é feito noutros lados, incluindo em Portugal, nas televisões generalistas, e que a Sporting TV não faz. Vamos dar o caso, por exemplo, das eleições. Não faria sentido que no antes e no pós-debate entrevistar-se os candidatos, um a um, que fosse, por exemplo, fosse 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, 8 minutos, o que fosse, e que dissesse assim: início, então o que é que acha, o que é que vai achar do debate, o que é que pode esperar, etc, etc. 2 perguntas a cada candidato antes de entrar, dá no Sporting TV, para os sportinguistas verem. Debate, a seguir do debate, uma entrevista, nos dias a seguir, 20 minutos com cada um a dizer então o que é que achou, as suas propostas, porque nós sabemos que estes debates, na verdade, pouco se fala de ideias e pouco se debate aquilo que realmente interessa aos sportinguistas, mas faz parte, e ainda bem que deveria haver mais debates, e sabemos porque é que não há. Mas isto são coisas que, mais uma vez, eu não estou a inventar nada. As pessoas não estão a ouvir e dizem, pá, isto é, claro, isto é lunático, este gajo. Não, isto existe, já se faz. Porquê é que no Sporting não se faz? Porquê? Não interessa a alguém? Não interessa dar destaque às outras pessoas? Ou seja, mais uma vez, a Sporting TV tem que existir para informar os sportinguistas. E os sportinguistas, se existem 3 candidaturas às eleições, as 3 candidaturas têm que ter voz. Têm que ter mais voz do que um debate de 20 minutos a cada um. E, portanto, faz todo o sentido para nós, e a nossa proposta também, esta aproximação. E atenção, eu estou a dizer isto e podia estar aqui 2 horas, 3 horas e nós a dar ideias daquilo que se pode fazer com base naquilo que nós já vimos nos outros lados. Basta mudar do canal da Sporting TV e pôr nas SIC Notícias quando foi as legislativas e ver como é que se faz. É tão simples. E agora vocês dizem, se calhar o Sporting não tem recursos. Não é verdade. Estava na altura do debate no Sporting, estava lá o jornalista da Sporting TV, estava um carro de exteriores e, portanto, existem os recursos. Acredito que as pessoas são super profissionais, podem não existir vontade que isso aconteça. Portanto, mais uma vez, a Sporting não está a ser aquilo que procura realizar. Eu sou muito sincero, eu aí já não estou tanto de acordo consigo, porque acho que, atendendo que aquilo não foi bem um debate, que ir entrevistar candidatos a seguir ia provocar que eles dissessem isso mesmo. E então, se calhar, isso não era tão interessante na perspectiva deles de ser revelado, não é? Lá está, mas por isso é que eu digo, o Sporting TV não pode estar a mando de alguém, não é? Portanto, mas... existe coisa. Nós temos 3 candidatos às eleições de um clube. Atenção. O clube tem um canal e esses 3 candidatos, neste caso os 2 que estão a concorrer contra a atual direção, tiveram 20 minutos cada um de destaque na televisão do clube. Isto faz algum sentido? Nenhum. Não faz sentido nenhum. Porquê é que não há um debate individualizado a cada candidato na Sporting TV? A cada pelouro. Porquê é que não fala o Presidente da Assembleia Geral, o candidato por cada mesa? Não gostam de perguntas incómodas, se calhar não queriam ouvir que os outros possam ter propostas melhores, se calhar não querem ouvir coisas que não queriam, se calhar não se querem dar a probabilidade de dizer erros quando confrontados em televisão e quando confrontados com perguntas incómodas. Ok, eu compreendo isso tudo, mas a televisão do clube não é para isso que serve. O jornal... Certíssimo. Eu vou dar outro exemplo. O jornal do clube, hoje em dia, eu só compro, e acredito que, calhar, a maior parte das pessoas só compra por ser o jornal do Sporting, porque aquilo não é um jornal do clube, aquilo é um jornal de propaganda. Aquilo vem lá os artigos de quem diz bem da direção, aquilo vem... Ou seja, não é para isto não é democrático. Não é... e atenção, digo-lhe isto, no momento em que assumirmos a direção do Sporting, um dos nossos pilares, como disse, é a transparência e a democracia. Faz todo o sentido que o jornal do Sporting seja dirigido por um jornalista independente e que mostre e que dê as notícias daquilo que é o Sporting, o real.
e que a Sporting TV tenha o mesmo caminho e que seja, e para nós, mais uma vez, o pilar para nós é além de ser útil. O jornal do Sporting e a televisão do clube têm que ser úteis para os sportinguistas. Não, eu não vejo, porque não tem. Obviamente, aliás, até eu iria um bocadinho mais longe, porque eu senti que a partir do momento que 2 dos comentadores da Sporting TV que eu mais gostava que foram afastados, que algo nefasto se estava a passar, e eram 2 comentadores que até eram pessoas isentas, que eu estou-me a referir, por exemplo, ao Hélder Amaral e ao Rui Calafate. Eram 2 extraordinários comentadores, pelo que eu sei, sempre que eles estavam na Sporting TV, as audiências eram muito interessantes. E, no entanto, porque é que deixámos de ver estas 2 personalidades do Sporting na Sporting TV? Não... Eu acho que a sua pergunta tem a resposta implícita, não é? Sim. Está dito. Sim, exatamente. Ricardo, e diga-me uma coisa. Nós temos estado aqui a falar sobre digitalização, e só para quem ouvir esta conversa ter uma noção, estes planos que vocês têm são executáveis em quanto tempo, na vossa opinião? Bom, quanto tempo vocês precisam para trazer o Sporting para o século XXI? Vá. Em primeiro lugar, temos que saber qual é a real situação do clube, não é? Portanto, claro. Saber, lá está, até se pode dar o caso, e do dinheiro todo que foi gasto, chegarmos lá e no dia 6 de março, e afinal só faltava carregar num botão para tudo ver a luz do dia e tudo fazer sentido, não é? E, portanto, logo aí eu diria, olha, demora um dia que é só carregar no botão. Não acredito, obviamente, nem ninguém acredita. Portanto, primeiro é preciso conhecer a realidade do clube e perceber em como é que está. Isso vai ser determinante para o prazo. Ou seja, eu até lhe podia estar aqui a dizer, em 6 meses temos uma app na rua. Eu não sei porque não lhe consigo prever agora, porque lá está, falta o pilar da informação e da transparência. Mas, tendo em conta a experiência que nós temos no assunto e na área, diria que sempre até 6 meses a 1 ano era possível o Sporting ter um ecossistema digital. E quando eu digo ecossistema digital, atenção, não falo só da app, falo da app e das suas valências, falo de um site, falo de um canal Sporting, falo de um jornal Sporting, falo de redes sociais, etc. E que nem que fosse básico ainda, umas primeiras versões, mas que estivesse na rua, acredito que durante o primeiro ano é mais do que fazível nós colocarmos as nossas ideias em prática e fazer com que, e chegar perto dos sportinguistas, estejam eles em Castelo Branco, em Lisboa, em Faro, Vila Real de Santo António, seja onde for. Muito bem. Ricardo, acho que é uma boa maneira de encerrarmos aqui a nossa conversa, de transmitirmos aos sportinguistas que vocês têm esta noção de que têm que avaliar primeiro, mas que acham que em 1 ano conseguem criar um ecossistema para aproximar os sócios e os adeptos mais do clube. Diga. Só interromper. Isto porque nós sabemos que em 3 meses se coloca uma app na rua, mas nós não queremos fazer aquilo como está, ok? Ou seja, nós queremos, porque precisamos das dependências do clube, precisamos dos servidores do clube, precisamos de pagamento de cotas, como é que se vai processar, o merchandising, etc. Mas é a nossa promessa em que o Sporting connosco vai ter esse ecossistema digital. Demora 6 meses, demora 4 meses, demora 1 ano, mas esse ecossistema digital vai existir. Não, mas a pergunta foi feita porque nós temos perfeita noção do que são apps feitas em 3 meses, por isso. E nunca dão bom resultado. Zero. Certo. Zero. Olha, muito obrigado por conversar connosco, Ricardo. Foi um gosto e acho que é a visão que tem do futuro digital do clube. É importantíssima. É importantíssima e pode trazer o clube que todos nós adoramos para o século XXI e para uma realidade completamente diferente socioeconómica do que vive agora. Desejo toda a felicidade e toda a sorte para dia 5 e que tenha uma porta aberta quando quiser vir cá falar connosco ou expor ideias, está à vontade. Muito obrigado. Nós é que agradecemos em nome da Lista de C e dos meus colegas que já cá estiveram e dizer que dia 5 contamos com todos para dar um novo rumo ao Sporting. Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado nós.